Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui em Tóquio, na cidade de Shinjuku, no bairro de Kabukicho, que é o bairro mais perigoso aqui do Japão. Inclusive tem um vídeo já aí no canal falando sobre esse bairro aqui de modo geral, para quem tiver interesse vai estar aparecendo aí em cima. E quando a gente fala de lugar perigoso, as pessoas que moram no Brasil e tal, o que vem na cabeça é a questão de assalto, porém não é o caso daqui. Aqui tem essa fama de ser perigoso por ser um local onde tem bastante atividade da máfia, no caso da Yakuza, e por ser um local também onde já aconteceu vários crimes. Se você pesquisar aí na internet, vai ter vários crimes que aconteceu nesse bairro aqui. Mas não quer dizer que alguém vai te assaltar, te agredir ou coisa assim, você pode andar aí tranquilamente que não acontece isso. Tanto é que continua sendo ainda um bairro bem seguro. Mas hoje eu vou estar falando para vocês sobre as garotas de programa que ficam nas ruas. No caso, nesse bairro aqui tem várias delas, porém elas ficam só em um local, que eu vou estar passando lá daqui a pouco. E por algum motivo, nesse dia em específico que eu estava filmando, era mais ou menos acho que umas 9 da noite, 10 da noite, não me lembro, mas não tinha muitas. Só que se você volta aqui um pouco mais tarde, lá pelas meia-noite mais ou menos, 11 da noite, tem várias delas. Ou pode ser também que nesse dia aí, sei lá, elas não quiserem trabalhar, não sei. Mas das outras vezes que eu passei um pouco mais tarde, lá pelas meia-noite, 1 da manhã mais ou menos, tinha várias delas e tinha várias também pessoas falando com elas, né? No caso vários clientes. Se for possível, eu coloco foto para vocês, eu não sei se vai dar por causa de direitos autorais, mas se der vai estar aparecendo aí. E qualquer coisa também é só você colocar aí no YouTube o Kubo Park, que tem vários vídeos de japoneses que vão nesse local aí e filmam. O lugar exato ainda não é aqui, a gente vai estar chegando lá daqui a pouco, eu falo para vocês quando chegar. E lá tem várias garotas de várias nacionalidades, no caso tem várias japonesas, né, lógico, tem americana também, tem chinesas, tem inclusive brasileira, tem várias outras, eu não vou saber citar aqui para vocês, mas tem muitas. E no caso esse aqui seria um dos jeitos mais baratos para quem está procurando esse tipo de entretenimento, porque os estabelecimentos normalmente eles são bem mais caros, sem contar no risco também dos golpes, né, dependendo dos estabelecimentos que você for. E aqui em Kabukicho é bem conhecido por ter esses golpes. E ali na frente é o lugar que essas garotas ficam, inclusive se você reparar agora ali ó, do lado direito, tem um senhor indo falar com uma dessas garotas, ali na frente do lado esquerdo, apoiado ali no muro, próximo as árvores ali e tal, né, os matos, são essas garotas também. E ali na calçada, que seria para ter várias delas. Só que por algum motivo, como eu disse para vocês, nesse dia aí estava completamente vazio. Mas mesmo assim tinham algumas. O parque é aí do lado direito, ele fecha, né, por isso que tem essa cerca e tal, na parte da noite é fechado. E sobre os valores, 1 hora fica entre 10 mil ienes a 20 mil ienes, porém o valor mais comum mesmo que a maioria delas cobram seria 15 mil ienes, mais a taxa do motel. E só para vocês terem uma noção, em Osaka e em Tobita-Shinchi, que tem esses estabelecimentos que são da máfia, o valor de 20 minutos fica 16 mil ienes. E essas garotas que ficam aqui, provavelmente elas trabalham por conta, não tem ninguém por trás, porque eu passei filmando, se tivesse alguém por trás seria da máfia e eles estariam aí talvez em algum lugar, né, olhando para ver se teria algo de errado, mesmo tendo poucas garotas nesse dia que eu passei filmando. E provavelmente já teria ido falar comigo para eu parar de filmar, para deletar, que inclusive é o que acontece em Tobita-Shinchi. E quando você passa nessa parte aí, né, quando tem várias delas e tal, elas não vêm em cima de você nem nada do tipo, você que teria que ir até elas e perguntar, né, o valor, essas coisas assim. Porém, logo aí na frente, né, nessa esquina aí, se você ir para o lado esquerdo, no caso, no vídeo eu não fui, mas se você for ir para o lado esquerdo, tem algumas chinesas que ficam ali e elas vêm em cima, às vezes chega a encostar, pergunta se quer sair, essas coisas assim. E se você passar direto, não demonstrar interesse, elas não vão atrás, não vão te segurar nem nada. Agora se você para ali, pergunta o valor, demonstra um pouco de interesse, ela já chega a encostar mais, fica mais próximo, tenta te convencer a você ir lá com ela. Inclusive ali tem alguns motéis na frente, que quando você vai nessas garotas elas já sabem o motel que vai, já sabe o valor, já fala tudo ali pra você na hora. E o motel fica aproximadamente 3 mil ienes. E antes que vocês perguntem, todas essas informações foram retiradas da internet. E aqui no Japão, eu não sei se vocês sabem, mas prostituição é ilegal, tem a lei e tudo mais, desde 1958. Porém, tem vários desses estabelecimentos, né, vários estabelecimentos adultos, que são registrados como outras coisas. Eles encontraram essa brecha na lei, por exemplo, em Osaka, os estabelecimentos lá são registrados como restaurante, lá em Tobita-Shinchi. A garota seria atendente do restaurante, você vai lá, conheceu a garota e tal, se apaixonou e teve a relação. Então, teoricamente, você estaria pagando pela comida. Tanto é que quando você vai lá, ela realmente te serve comida mesmo. E por isso, né, tem essa brecha na lei, então, teoricamente,
não teria nada de crime, não teria nada ilegal. E tem também outros aqui em Tóquio, inclusive, tem casa de massagem, soulplant, as coisas assim do tipo, que é tudo registrado como outra coisa. E é claro que todo mundo sabe que não é o que está registrado, não é o que está na fachada, porém a polícia não se envolve muito, até por ser da máfia, e o governo também não, porque gira muito dinheiro, então meio que eles deixam passar. Teve já o caso de uma mulher que foi presa, inclusive ela era japonesa e professora, o cliente era um policial à paisana, e por isso que ela acabou sendo presa, né, por prostituição. E obviamente ela acabou perdendo o emprego. Mas mesmo assim, não é comum você ver notícia de mulheres que foram presas por prostituição, mesmo tendo bastante aí, mesmo um policial sabendo disso. Inclusive, às vezes você vê vários policiais passando ali pela região, conversando com essas garotas, inclusive, elas estando ali paradas, não tá fazendo nada de errado, então não tem como provar, né, que é prostituição nem nada do tipo. E até porque também se a polícia quisesse acabar com isso, com certeza ela já teria acabado, porque seria somente fazer igual o que eu citei pra vocês, né, ser um policial paisano e tudo mais, que daí era bem mais fácil, né, de estar pegando as provas e prender elas. Então, provavelmente a polícia mesmo talvez não dê muita importância para isso, até porque tá aí em Kabukicho também, que é um bairro controlado pela Yakuza, como eu citei para vocês. Mas isso de garota de programa na rua não é comum você encontrar aqui no Japão, é somente em cidade grande mesmo que você encontra em alguns pontos. No caso, aqui em Shinjuku, próximo aqui de Kabukicho, que eu filmei para vocês, tem um outro lugar ali que deve dar mais ou menos uns 10 minutos andando ali, 5 minutos andando, que é uma rua ali que tem alguns motéis e tem algumas também dessas garotas que elas são um pouco mais velhas, algumas mulheres mais velhas, mas não é em qualquer lugar, não é fácil de você estar encontrando, você tem que saber realmente os pontos que elas ficam. O mais comum de estar encontrando mesmo seria os estabelecimentos, que daí não precisa nem ser em cidade grande, em cidade menor mesmo, no centro, você encontra esses estabelecimentos. Só que a maioria deles não aceitam estrangeiro e o valor também é bem mais alto. E uma coisa que eu quase esqueci de citar para vocês é que sobre essas garotas ali você teria que pagar adiantado e teve já alguns casos de golpe, no caso das pessoas que pagaram e as garotas não prestaram serviço e meio que não tem como você denunciar, né? No caso, você não tem como você chegar ali na polícia e falar que ela não prestou o serviço ali, porque você estaria errado e a garota também, então no final acabaria os dois sendo presos. Mas já teve alguns golpes assim. Bom, mas o vídeo é basicamente isso, aí eu já estaria voltando para a parte principal de Kabukicho, que eu filmei para vocês no primeiro vídeo, e como dá pra ver tem muita gente, era no meio da semana, e Tóquio no caso é conhecida como a cidade que não dorme, principalmente essas áreas mais turísticas, né, os pontos principais assim das grandes cidades, é assim praticamente 24 horas. Muita gente comenta aqui no canal falando que não vê muitas pessoas nas ruas, acham estranho e tudo mais, mas aqui em cidade pequena normalmente não é comum você encontrar as pessoas na rua, a não ser no centro mesmo da cidade, aí você encontra já um pouco mais, porém se for um pouco mais afastado do centro, a maioria das pessoas tem carro, a maioria das lojas tem estacionamento de graça, então as pessoas vão de carro, por isso que você não vê muita pessoa na rua, só em cidade grande mesmo, que as pessoas às vezes nem tem carro porque é mais fácil ir de trem, a pé, de ônibus não, mas de bicicleta do que ir de carro, porque em cidade grande tem muito trânsito, principalmente aqui no Japão, como vocês sabem, o Japão tem a mesma área de São Paulo, no caso é bem pequeno, e tem bastante gente. Tóquio, por exemplo, é a cidade mais populosa do mundo, que tem aí 37 milhões de habitantes. Então tem muito trânsito, por isso que já é mais comum você ver as pessoas na rua, que elas optam por ir a pé ou de bicicleta, tanto faz. Mas é basicamente isso, aí eu já comecei a andar aleatoriamente, aí pelo bairro, eu já não conhecia essas partes que eu tava andando aí. Eu acho que eu tava procurando um beco, mas eu acabei não encontrando, então eu comecei a andar aleatoriamente. Espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo é mais de uma curiosidade mesmo, que eu acho que talvez muitas pessoas não sabiam que tinham essas garotas aqui no Japão, sem ser em relação com o estabelecimento, assim como eu também não sabia. Não esqueça de deixar no comentário suas opiniões, que eu vou estar lendo todos os comentários, se quiserem mais vídeos assim também eu vou estar trazendo para vocês, inclusive já tem mais alguns que eu vou estar postando em breve aqui no canal. Não esqueça do seu like, seu comentário. Me seguir no Instagram vai estar na descrição, e se quiser receber os vídeos novos, é só se inscrever e ativar as notificações. E até o próximo vídeo. E outra coisa também que eu vou estar citando para vocês, é que eu não sei se vocês repararam, mas passou aí também algumas garotas aí, ó, segurando as placas. No caso, essas daí são, eu acho que é dos Maids Café, Girls Bar, coisa assim, que é aqueles lugares que você vai, naqueles bares, para você beber junto com elas. Aí você só fica conversando e tal, não tem outra relação. Alguns tem, mas normalmente não tem. Você só conversa e não tem nada demais. Aí você paga ali em torno de 3.000 ienes, eu acho, a hora, e fica ali bebendo
por 1 hora conversando com ela. Mas é isso, falou e até o próximo vídeo.